aí, olha o radar voltando para o seu formato diário e agora com ainda mais cultura, música e diversão para agitar teu fim de tarde e levar o entretenimento a um novo nível. Tudo isso ao vivo pelo Canal 7 e pelo site tve.com.br. E hoje está cheio de novidade, claro. Além de videoclipe, entrevistas sobre a Feira do Livro da Restinga, tem a estreia do comentário musical do Zé Fernando, colega da FM Cultura 107.7. E a gente começa com um bate-papo sobre o espaço que a leitura tem no mundo cada vez mais digital. Com a vida cada dia mais dependente do celular e uma infinidade de séries, filmes, jogos, programas disponíveis, será que o mundo, pouco a pouco, está se esquecendo do papel e a leitura fora das telas vai ficando para depois? Que efeitos o corpo e mente sofrem com tanta luz azul de tela e pouca luz de abajur? Existe espaço na correria do cotidiano para os livros? Aliás, amanhã é o Dia Mundial do Livro. Para conversar aqui, então, aqui comigo estão a psicóloga Camila Bolzan de Campos e o fundador da Brasa Editora, o Lobo. Gente, bem-vindos, bem-vindas. Tela, livro, tudo é leitura. O que muda além do suporte? Assim, o que vocês entendem? Olha, tudo é leitura, né, de fato, mas alguma leitura é uma leitura mais objetiva para você lidar com as suas questões do dia a dia, né, para você passar informação, e outra é uma leitura mais ritualística, né, um momento pode ser de relaxamento, né, para você ler um livro de ficção, ler uma obra do seu interesse, algo que vai te exigir um pouco mais de concentração. A leitura é o hábito, né? A leitura nasce com hábito, com modelos que a gente aprende em casa, com modelo que a gente vê aquele pai, aquela mãe que anda com o livro embaixo do braço, a gente vai ver a criança, o adolescente se habituando a ler, né? Agora, claro, com os estímulos da tecnologia, o estímulo dos aplicativos, estímulos, as séries, como tu falavas antes, claro, são estímulos de muito mais fácil acesso do que o livro. O livro exige muito mais concentração, exige mais dedicação, exige que a gente concentre somente naquela atividade. E aí aqueles distratores que estão lá, a mensagem do WhatsApp que entra, aquele telefone que toca, já te distrai. E se tu está lendo o livro num lugar que não é o livro, se é um tablet, se é num Kindle, a distração ainda se torna um pouco maior. Então, realmente, o hábito da leitura ele tem uma mudança muito expressiva atualmente. Porque a leitura, ela existe. Ao contrário das pessoas dizem, as pessoas não leem mais. Não, a gente lê bastante. A gente só não lê concentrado, porque a gente está exposto, né, aos caracteres, às mensagens. Então, existe uma leitura, mas a gente está falando de leitura focada, essa leitura concentrada, a leitura do estudo, essa leitura sem essa distração. Na tela é mais difícil, embora um suporte de tela que não oferecesse distração também é adequado. É difícil equalizar tudo isso, né, gente? É difícil, e nós conversávamos antes como é que a gente lia jornal antes. A gente lia o jornal no papel, né, e a gente ia folheando aquelas páginas e o jornal se encerrava. Hoje em dia, se a gente lê no aplicativo, ou se a gente lê na própria tela do computador, a gente já é jogado para um outro espaço para aprofundar aquele conhecimento. Então, a nossa leitura, que parecia ser uma leitura somente de uma dimensão, ela vai se ampliando, se ampliando, se ampliando, e a gente consegue aí acessar outros conteúdos. Agora, com que profundidade ou com que qualidade, aí a gente precisa discutir como é que a gente está aprofundando essa leitura e absorvendo o conteúdo que ela tem a nos oferecer. E para ti, Lobo, porque hoje, também pensando ali nos livros da Brasa, por exemplo, né, existem muitas ilustrações. Eu vi, né, o Matheus Rosa, produtor aqui, eu gosto de ler algumas ilustrações também na tela, ele falou, mas às vezes é bom manusear o papel. Mas aí também na tela tem uma acessibilidade, né, a gente vai viajar, ao invés de levar 5 livros, a gente coloca ali os 5 livros todo num tablet ou qualquer suporte, assim. É muito difícil, não, a gente não está falando que aqui existe algo bom ou ruim, né? Porque esse é um conceito, né, muito complexo, né, para a gente falar. Como é que tu entende? Esse é quase um ouroboro, né? É uma cobra correndo atrás do próprio rabo. É bem interessante o que aconteceu no mercado de quadrinhos, por exemplo. O espaço de papel nos jornais e nas revistas era muito caro. A distribuição num país continental como o Brasil era gigantesco. Então, para você fazer uma história em quadrinhos, você não tinha como comunicar, você não tinha como divulgar. E esse espaço foi se perdendo cada vez mais. E a internet virou um suporte, né? Primeiro através das telas dos computadores, depois do celular, dos tablets, aonde o conteúdo
passou a ser divulgado. Então, aquelas tirinhas que saíram do papel, porque era muito caro imprimir, vieram para a tela, ganharam um público e voltam a ser reimpressas em livros agora, né? Então, é um caminho interessante que se faz também. Claro, e ativa todos os suportes, né? Camila, muito se fala, eu não sei se essa é a tua experiência também em consultório, as crianças e a tela. A tela faz a criança ver o mundo bidimensional, enquanto o mundo é tridimensional. Esse é um debate recorrente, assim, na tua área? Então, eu ia trazer justamente isso. Então, a infância de hoje e esse jovem que está chegando na leitura, no ensino superior, por exemplo, é um jovem que cresceu acostumado com a tecnologia. Além disso, não só ele, como seus pais. Então, assim, ele está mexendo no tablet e o pai e a mãe estão mexendo no celular. É um modelo que, aí eu falava antes, o modelo do pai carregando o livro, e agora nós temos o modelo do pai carregando e a mãe carregando o celular. Então, ele aprende, sim, de uma forma diferente com a tecnologia. A tecnologia ela não interage como o ser humano, a criança precisa aprender a partir da interação. O tablet ele não tem emoção, embora, né, há discussões sobre a inteligência artificial, mas o tablet ele não tem emoção, ele não tem entonação de voz, ele não tem sotaque, ele não tem emoção propriamente dita, vamos dizer assim. Então, a criança que se educa a partir disso, ela se desenvolve, vai chegar na educação formal, na alfabetização, já com uma outra perspectiva de olhar o material gráfico, né? Então, somente o livro já não é só atrativo. Ele não atrai, ele não consegue conectar. Então, as escolas, atualmente, elas vêm buscando outras estratégias. A gente já pode identificar uma série de danos a respeito do uso excessivo de telas, né? Sobretudo do ponto de vista da atenção focada, né? Essa criança que está muito tempo conectada, ela tem muita dificuldade de realizar outras atividades que exijam atenção e foco, né? E essa criança vai chegar na universidade, que é o público com o qual eu trabalho, sou professora universitária na Universidade La Salle, e a gente identifica assim, que uma aula de 3 horas, como na nossa época era, sentado, olhando o professor falar, já não atende. Então, a gente precisa diversificar, a gente precisa buscar outras estratégias. Tem o momento da aula expositiva, mas também tem o momento de construir esse conhecimento, né? Essa criança ela foi acostumada dessa forma. Sim, mas nós que somos adultos e vimos a tecnologia chegar e entrar, se entranhar cada vez mais. Vocês também notam que a atenção é diferente? Eu noto a minha atenção bem mais difusa. Assim, eu sou bem assim, daqui a pouco eu estou distraída. Mudou, né? Acho que todo mundo meio que uma evidência desse momento, né? E não só a atenção em função da tela. Se a gente também parar para pensar um pouquinho, antigamente você tinha a TV, o cinema, o teatro, o livro. E depois vem o videogame, vem as séries, aí são 80 canais, são 1000 canais, são infinitos canais, aí vem o stream, tudo isso concorre pelo nosso tempo, né? Tudo isso concorre pela nossa atenção. Se usa, né, o termo economia da atenção, né? A gente fala muito disso, lê muito, porque é isso, claro, a tela não é única, né? Existe a dupla tela da gente. Eu não consigo, né, assistir 2 filmes ao mesmo tempo, mas tem muita gente que consegue, né, ficar acompanhando 2 filmes ao mesmo tempo. É muito maluco. E antigamente, como é que era? Tu falava o cinema, o teatro, o livro e... Era pouca coisa, Pouca né? coisa. E o telefone nós tinha que decorar. O telefone, é verdade. Nós tinha que decorar o número, né? Para saber o telefone de algumas pessoas. Nós sabíamos o telefone de cor. Hoje em dia a gente não sabe o telefone de ninguém. A gente não sabe o nosso número, nem o nosso, às vezes. Mas qual é o meu telefone que eu não sei, né? Então a gente realmente o nosso cérebro ele se acostumou, o nosso cérebro realmente ele é preguiçoso, ele vai buscar sempre o caminho mais fácil, né? Por isso que a infância submetida a telas, a gente vai estar treinando um cérebro preguiçoso que não vai conseguir. Então assim, é óbvio que montar um quebra-cabeça no tablet é mais fácil do que pegar o quebra-cabeça real. Acessível, né? É rápido, eu consigo rápido, eu já Ecológico, terminei. talvez, não sei, né? E aí, claro, eu botar desafios de montar um quebra-cabeça com mais peças, em que o quebra-cabeça não se encaixa de uma forma tão simples, aí minha tolerância à frustração vai lá embaixo, eu desisto, já não serve, eu não quero mais. Né, o assunto é amplo, né? A gente vai conversar daqui a pouco com o Gessé, o mestre Ventura, também. Uma feira do livro totalmente digital, acho que a gente ainda também não está preparado, né? Vamos fazer uma feira do livro presencial. Então, ainda o papel, assim, essas 3 dimensões, e folhar, tem algo simbólico aí para a nossa vida, né? A textura e o cheirinho do papel são insubstituíveis, né? E as feiras de livro, esses eventos, eles têm uma coisa muito importante, que é muito maior do que a literatura, que é o objetivo da literatura, que é nos fazer nos encontrar, né? Conhecer novos mundos, conhecer novas pessoas.
interagir em situações que você nunca imaginou que fosse possível, né? Então, isso tudo aumenta o mundo de possibilidades, né? Uma feira de livro digital é uma coisa que não faz sentido, né? Quanto mais a gente amplia o sensorial do livro, mais conexão a gente consegue. Então, assim, é o cheirinho do livro, é tocar o livro, é folhear o livro, é o encontro, é o visual. Então, a gente vai compondo com os nossos sentidos e fazendo com que a experiência com o livro seja muito mais ampla do que a experiência digital. Na pandemia, nós falávamos antes, Sim. né? Como foi difícil essa transição, e talvez essas feiras digitais, de alguma forma, elas possam atender outras pessoas, mas deixa de lado essas pessoas, como nós mencionávamos aqui, que vivem a experiência do livro. E quem quiser falar mais com você sobre isso, onde é que encontra aí, né? Qual é a arroba da Brasa? É só chegar no @Brasa Editora, né, que lá vai conhecer todos os nossos livros, nossos quadrinhos. E tu, Camila, como é que a gente encontra mais? Pelo Instagram, @psicologia, já estava dando @Camila Bouzan de Campos. Tá ótimo. Então, gente, muito obrigada por esse debate. A gente vê que o assunto é amplo, né? E a gente tem muito mais a conversar, né? Mas, enfim, os livros a gente defende que se leia, né? De alguma maneira, em alguma medida sempre, né? Por favor, né? Então tá, gente. Muito Obrigada. obrigada. Obrigado. Então tá, a gente vai para o intervalo agora e daqui a pouco volta. Radar de volta e nessa sexta e sábado rola a primeira Feira do Livro da Restinga, realizada pela Câmara Rio-Grandense do Livro e Ponto de Cultura Africanidade. Nas comemorações do Abril Livro, mês dedicado à promoção e apoio às atividades de leitura. E a gente recebe o idealizador, Mestre Ventura, e o patrono Gessé Oliveira. Bem-vindos, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Muito bem, de nada, É sempre imagina. um prazer estar aqui, né? É sempre um prazer te receber. Como é que tu recebeu essa incumbência de ser patrono? Porque a gente te associa mais ao teatro e tal, e não à Feira do Livro. Então, conta como é que foi isso. Em primeiro lugar, uma lisonja muito grande, né? Assim, por tudo que a Restinga representa para a cidade, né? E o que representa para mim, eu fui morador da Restinga na década de 80 até a parte da década de 90, e ali reconheço um público muito leitor, né? Para mim, além dessa questão afetiva, tem o meu lado, além de ser um homem de teatro, um homem da cena, é pensar que o teatro dialoga profundamente com os livros, com o mundo da literatura, né? E eu não estou longe disso. Eu tenho publicações no campo da pesquisa, né? No campo da teoria teatral, alguma coisa, participação em inúmeras coletâneas de literatura. Então, assim, né, o universo dos livros faz parte da minha existência. Muito bem, está explicado. E, mestre, quais são as atividades aí que vão acontecer, que está previsto para rolar, então? Bom, vai ter contação de história, vai ter a sessão de autógrafo com escritores que já têm livros escritos, que são famosos, como a gente diz, e os escritores que são anônimos da comunidade. O propósito da feira é o quê? Mostrar o trabalho da comunidade, dos escritores da comunidade, para a sociedade e para as editoras, porque muitos têm livro físico e não consegue vender, muitos têm livro digital e não consegue levar o seu trabalho para a rua. Além disso, vai ter atividades musicais, roda de conversa com mestre da cultura, vai ter a slam, vai ter a Restinga Criou, e vai ter uma Kombi também fazendo um trabalho totalmente voltado para as crianças. Olha aí, muito completa, uma programação típica de uma feira do livro, já madura, mas é a primeira, né? Tomara que seja muito legal, gente. Como é que isso dinamiza a comunidade? Como é que vocês enxergam, assim, que realmente a relevância de descentralizar feiras do livro e levar para um lugar como a Restinga? Eu entendo assim que isso é uma iniciativa muito relevante da Câmara Rio-Grandense do Livro, junto com o Ponto de Cultura Africanidades, porque a gente entender que o espaço de uma feira do livro, ao contrário de uma livraria tradicional, ele é um espaço convivial, ele é um lugar onde as pessoas se encontram para comprar livro, para ver outras atividades, né? E eu acho que existe uma vocação muito grande do bairro Restinga, não é?
no campo das múltiplas manifestações artísticas, não é? Incluindo o livro e a literatura. Vou tentar sintetizar muito rapidamente. No período em que eu morava na Restinga e que me deslocava essa 1 hora de ônibus, não é? Indo e voltando, foi o meu momento de maior disciplina de leitura. E, na época ainda, né, as pessoas não andavam com seus telefones, eram muitos livros, gibis, jornais, revistas abertos, né? Então, esse sempre foi um espaço vivo, né? Então, nada melhor do que aliar essas duas pontas, né? Uma comunidade com vocação para a leitura e esse espaço vivencial, né? Entre livros, literatura, outras manifestações, como é a Feira do Livro. E a gente estava falando agora há pouco, né, de fazer também as crianças enxergarem livros, né, porque isso inspira desde já, né, o nosso olhar é muito ativado na infância, né, então os exemplos que tu tem na infância de todos os gêneros, eles te influenciam mais adiante, né? Então a criança vai lá, vai se divertir, vai olhar também, né? Feira do Livro é uma feira de família, é uma feira de amigos, né? As escolas, quando eu fui fazer primeiro, quando eu recebi o convite para fazer a Feira do Livro, foi um grande desafio, fazer uma Feira do Livro dentro da Restinga, aí ter que mobilizar toda uma comunidade, aí percorri as escolas municipais, estaduais, as escolas infantis e comentei. Todo mundo recebeu assim com a maior satisfação, porque é difícil trazer a comunidade para o centro da cidade, para a Feira do Livro. Então, as crianças já estão todas ansiosas com liberação dos pais para participarem da feira. Então, vai ser 100% da escola vão estar participando, de manhã e de tarde, todas prontificadas. No dia 26 começa a contação de história às 9 horas da manhã e já tem uma turma grande já para assistir a primeira contação de história. Olha que bacana. Vou dar aqui serviço então, gente. Ó, Feira do Livro da Restinga, primeira edição, primeira de muitas, tomara, né? Dia 26 e 27, sexta e sábado, das 9 às 6 da tarde. Fica na Avenida Macedônia, acho que é isso, né? Eu anoto e depois eu não entendo a minha letra. Próximo ao Secares, né? Isso? Secores. Secores, isso, exato. Então, tá o serviço está ali, está na tela, as pessoas podem tomar nota e ir acompanhando nas redes. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Sucesso lá. Nós que agradecemos, né? Tem um veículo como esse, sempre aberto a todas as manifestações. Vocês é que fazem, a gente tem espaço e aí a gente se encontra. Show de bola, muito obrigada. Obrigado. Hoje a gente estreia para ti um segmento especial de comentários, uma ponte com os colegas da FM Cultura 107.7. Nas segundas, a gente vai falar de música com o Zé Fernando, que já está aqui. E nas sextas, a Jaque Chala vai falar sobre cinema. Dali, Zé, o que é que tu separou hoje para gente? Então, boa tarde ao seu Gessé, que foi meu chefe lá na Casa de Cultura, né, grande figura, a Paty, o pessoal todo aqui do estúdio. Cara, eu vou falar sobre música pop, mas, na verdade, sobre um livro que saiu no final do ano passado. Inclusive, eu até nem sabia o autor, eu não sei exatamente como se pronuncia, né? Ele é norte-americano, ele é inglês de nascimento, né, mas radicado nos Estados Unidos. Um nome africano, porque os pais dele são africanos, o Khalifa Sané. Esse livro que se chama Na Trilha do Pop. Uma coisa interessante disso que você estava falando antes, né, com o pessoal que tu entrevistasse primeiro ali. Primeira coisa, né, a questão das telas, né? Se alguém tiver alguma dificuldade, assim, eu preferi. Esse livro também foi lançado em e-book pela Todavia. Já é uma tendência, né? Imagino, né? Sim. A tradução é de um gaúcho, Andrés Arnobai, né, o popular Cardoso, né, para quem lembra do Cardoso Online. Do começo da internet. Do começo né? da internet e tal. Qual é a jogada do Khalifa Sané? Tem que falar um pouquinho mais assim, certo? Isso. Tá. Tá bom, Mateuzinho? Qual é a jogada do Khalifa Sané? O que é interessante, porque uma coisa que ele diz logo no começo do livro, ele diz o seguinte, ó, sobretudo no final do século XX, a música popular norte-americana foi se tornando cada vez mais tribal. Algumas pessoas podem não gostar desse termo, por ser talvez um pouco politicamente incorreto hoje, ou até já meio esgotado e tal, mas é no sentido de nichos de mercado, né? E isso era muito assim como as próprias rádios, as gravadoras, enfim, insistiam nessa coisa.
se tu te identificava com uma determinada cena musical, naturalmente tu era contrário a outra, né? Não era só o pessoal do punk, do heavy metal que tinha isso, né? Tu tinha que marcar um Va- território é, específico, exatamente. uma atitude, Tu marcava né? uma identidade frequente e automaticamente tu, tipo assim, eu sou desta turma, eu não sou daquela. Pegando, por exemplo, agora o que a gente vê hoje em festivais, assim, nesse final de semana teve o Coachella, que hoje é o festival mais bombado dos Estados Unidos, né? A Ludmilla se apresentou lá. No começo ele era muito assim de artistas, digamos, outro termo que talvez esteja meio desgastado, alternativos, muitas bandas do pós-punk que voltavam, se apresentavam lá, Bauhaus, Peel, não sei o que, papá. Hoje ele está uma coisa muito mais diversificada, como o Lollapalooza também, no começo, lá nos Galera anos na 90. internet fica dizendo Rock in Rio não tem rock, né? Essas coisas É, o assim, Rock, né? o Rock in Rio sempre teve essa coisa de ter muita artista desde o começo, né? Hoje, e também ele carrega o nome rock no elenco, que os outros não carregam, entendeu? Mas assim, hoje a música está tão fragmentada, está tão misturada, e uma coisa que ele fala aqui, aliás, não é no livro, mas numa entrevista, né? Ele diz o seguinte, por exemplo, uma coisa que era impensável até pouco tempo atrás, a música latina está cada vez mais presente nos Estados Unidos. Hoje a grande força do mercado norte-americano não é mais o rock, não é mais o pop, é o hip hop, né? Então, eu tenho pensado muito sobre isso, assim, porque quando a gente vai chegando a uma certa idade, né, fica aquela coisa assim, tipo, a pessoa pensa assim, tem muito isso, né? A gente já tinha embates, eu, Paulo Moreira, Luiz Henrique na rádio, assim, ficava um pegando no pé dos gostos do outro, que eram de outra geração. A gente ficava muito assim, cara, a música da minha época era melhor. Não sei se era melhor, cara, é diferente, entendeu? Hoje a gente vai em festa, assim, dos nossos filhos, e o pessoal toca funk, toca trap, toca... Até agora tenho conseguido escapar do sertanejo universitário, mas assim, a gente tem uma coisa assim, a nossa época era melhor. Será que é mesmo, cara? Será que ele te convida a pensar sobre isso, Sim. assim, né? A gente A vê ver com uma como memória afetiva tem em a memória geral, né? afetiva, claro, mas como a gente se identifica muitas vezes com um período, com uma época que aqueles artistas falam para nós, determinado estilo musical da nossa preferência, eles falam para nós, mas tem outras pessoas que falam outras coisas, que de repente até passam desapercebidos pela crítica musical daquele momento, né? E vão ser redescobertos depois, vão conseguir dialogar com outro público. Então é muito assim Mostrar a capinha aqui? essa reflexão que ele propõe, assim, cara, como a gente muitas vezes não é muito preconceituoso, assim, né? Tipo, essa coisa da minha época era melhor, o estilo que eu gosto, eu só ouço isso, eu não ouço aquilo, não, aquilo ali é comercial. Será que é? Será que o que eu ouço também não é comercial? Será que o pessoal que ouvia rock, aquela galera assim que só ouve rock das antigas, vamos dizer, será que essa galera hoje já não é mais conservadora do que, né? Ah, mas se ele suscita todas essas reflexões, né, tá? Fica a dica aí. Então é isso. Zé, a gente tem um prazer de te receber e tu vai nortear sempre a tua fala com livros, com músicas, com lançamentos, com o que tu vai fazer. Eu já estou pensando na pauta do ano que vem, da semana que vem. Opa, ótimo! Eu acho que também vai ser um livro sobre música, mas não tem bem... Oh, coisa boa. Mas então... é isso. Tá, então, só para dar o serviço, né? Khalifa Sané, na trilha do pop, a música do século XX em 7 gêneros. E ele vai discorrendo assim sobre identificação pessoal de cada um. Ele fala da história dele também, né? Isso é muito... Ele se coloca no lugar do fã, né? Isso que eu acho que é bacana, assim. Show de bola. Então, a gente se vê, próximo encontro, segunda-feira, aí com mais Bate Novidades. Tá certo. Então, tá bem. Muito obrigada aí pelos teus esclarecimentos. Estou louca para ver esse livro. Adorei. Assim, quando o Zé mostrou, assim, eu pensei, uau, né? É esse livro que eu quero ver aqui de proximamente. Então, tá por hoje. Era isso. Temos reprise? Sim, senhor. Hoje, 11h30 da noite. Os programas que já passaram estão na playlist do Radar no YouTube da TVE. A gente encerra o programa de hoje com um videoclipe da banda que vai estar aqui no Tapetinho Azul amanhã, aqui onde a gente está. A Magnata Joe, que traz seu pop rock com pitadas de pós-punk e hip-hop direto de Caxias do Sul para o palco do Radar. Tchau, beijo, te cuida, até. O céu reflete sobre o mar e logo o sol já vai se pôr. Fim de tarde reflete meu olhar, sinto paz interior. Viver o presente é se sentir completo. Como é bom ter você aqui. Viver o presente é se
sentir completo. Com fé, tudo vai dar certo. O dia a dia nos afoga e domina. A gente se perde na rotina. Sigo na trilha, cada passo uma emoção. Sinto a vida no beat do coração. Sempre tive o não, corro atrás do sim. Só eu sei o que é melhor. Melhor pra mim. Você me avisa quando o sol se pôr. Porto seguro pra um sonhador. Você me avisa quando o sol se pôr. Inspiração deste sonhador.